Feliz estar na casa do Senhor? Amém. Irmãos, então, como de costume, domingo de manhã nossa palavra é mais doutrinária, então hoje não será diferente. Você já pode ir abrindo a sua Bíblia aí no livro de Colossenses, no capítulo 1. Nós vamos ler dos versículos 15 a 20. E o tema da mensagem de hoje é a supremacia de Cristo. Enquanto você acha aí, vamos orar. Senhor, nós louvamos o Teu nome. Obrigado, Senhor, por estarmos na Sua casa. Como diz a Tua própria palavra, mais vale um dia às portas da casa do Senhor do que 1000 fora. É nesse lugar que você derrama a Tua bênção na comunhão dos santos. Então, nós clamamos que hoje não seja diferente. Venha trazer, Senhor, a revelação dessa palavra a cada coração, a cada realidade, a cada pensamento, a cada dilema aqui nessa manhã, Senhor. Nós nos submetemos a Ti, nos submetemos ao Teu Espírito e faça o Teu querer no nosso meio. Nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, então, vamos falar sobre a supremacia de Cristo hoje, sobre Jesus. Vamos falar bastante sobre os atributos de Jesus, quem Jesus é de fato, o que Ele é, o que Ele fez, o que Ele está fazendo. E para isso vamos meditar nesse texto de Colossenses capítulo 1 e Filipenses capítulo 2. Então, mas o texto base é de fato Colossenses 1. Essa foi uma carta escrita pelo apóstolo Paulo. De todas as 13 cartas escritas pelo apóstolo Paulo, essa foi a única das cartas para as igrejas que Paulo não fundou. Paulo não fundou a igreja, não implementou a igreja de Colossenses. Essa igreja lá em Colossos foi implementada por um amigo seu de fé chamado Epáfras. E a gente vê isso de maneira clara no versículo 6 e 7, quando ele fala: vocês o aprenderam, falando sobre o evangelho, né? Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco. Então Paulo, ele escreve essa carta à igreja que estava lá em Colossenses, enquanto ele estava preso na sua primeira prisão. Nós falamos bastante sobre isso aqui quando estudamos o livro de Atos no Esforce de manhã. Então essa foi a primeira prisão enfrentada pelo apóstolo Paulo. Ele enfrenta 2 prisões. Essa foi a prisão mais longa, de cerca de 2 anos. E não foi uma prisão numa masmorra, numa cela. Foi uma prisão domiciliar. Então lembra lá no finalzinho de Atos, capítulo 28, último capítulo de Atos. Paulo já está preso lá em Cesareia Marítima por conta dos judeus. E ele apela a César. E aí o governador fala: você apelou para César irá. Então ele é transferido a Roma, e em Roma ele fica preso 2 anos. Nesses 2 anos que ele está preso, ele escreve 4 cartas que são conhecidas como as cartas das igrejas. As cartas das prisões, desculpa. Então nós temos Colossenses, Filipenses, Efésios, a carta da igreja, né? E Filemon, essas 4 cartas da primeira prisão. Então, enquanto Paulo está preso na sua primeira prisão, como era domiciliar, ele podia receber visitas. E dos amigos que visitou ele enquanto ele estava nessa prisão foi Epáfras. E Epáfras, quando visita Paulo, muito encorajado pela viagem de Paulo ali na Ásia Menor, passando pelos Efésios e tudo mais, ele foi um discípulo de Paulo ali, e ele implanta essa igreja de Colossos. E aí ele visita Paulo preso, ele leva o resultado de como essa igreja estava se desenvolvendo. E aí, com essa motivação, lembra que a gente tem falado aqui bastante no Esforço, toda a carta ela é circunstancial, ela foi escrita para responder alguma dúvida, algum questionamento, ou para trazer luz sobre heresias, sobre dúvidas daquelas igrejas da época. Só que a palavra de Deus, à luz de Hebreus capítulo 12, ela é viva e eficaz e mais penetrante que uma espada de 2 gumes, a ponto de dividir juntas e medula, alma e espírito, e apta a discernir as intenções do coração. Então, a mesma palavra escrita que serviu para os colossenses lá no ano 60, 70 depois de Cristo, ela é viva e se aplica à minha e à sua vida no dia de hoje. Então, aquilo que eles aprenderam lá e precisaram ser encorajados e alertados, nós também precisamos nos dias de hoje. Então, é uma parte muito doutrinária acerca da divindade de Cristo. Para muitos vai ser chover no molhado, mas talvez para alguns aqui seja algo novo. Mas o lindo da palavra de Deus é essa. Por mais aquele que tenha 40, 50, 60, 80, 100 anos de caminhada, que já leu esse texto 1000 vezes, e aquele que está ouvindo pela primeira vez, a
palavra de Deus, ela é a única que tem esse poder de transformar e de confrontar e de consolar o nosso coração. Amém? E a primeira coisa, antes da gente entrar nesse texto de 15 a 20, que me chama a atenção quando eu leio, é quando no versículo 6, quando Paulo vai falar a essa igreja de Colossos, ele começa fazendo elogios a essa igreja, a fé que eles tinham. E no versículo 6 ele diz: vocês ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Isso chama a minha atenção porque eu lembrei na hora, enquanto eu lia, quando o apóstolo Paulo escreve a carta aos Romanos, no capítulo 6, ele tem que trazer um alerta sobre a graça. Então, no capítulo 4 e 5 de Romanos, o apóstolo Paulo, a palavra de Deus ali demonstra e fala sobre a graça de Deus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, e vai falando sobre a graça, e a partir dali, de 4 e 5 de Romanos, que ele explica a graça, no 6 ele tem que começar dando uma explicação do que não é. E lá em Romanos 6:1 ele já começa o capítulo 6 dizendo assim: que faremos então? Continuaremos a pecar mais ainda para que a graça aumente? Ele mesmo diz: não, de maneira nenhuma. Então, esse ressalto aos Colossos é: vocês entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade, em toda a sua totalidade. Ou seja, vocês entenderam que a graça de Deus não é um cheque em branco, que agora te permite viver da sua maneira, do jeito que você quiser, porque uma vez você está na graça, agora você pode fazer tudo o que você quiser, que está ok. Vocês entenderam que não é disso que se trata a graça de Deus. Então, depois dele elogiar os Colossenses, ele começa, no versículo 15, a falar sobre a divindade de Jesus Cristo. Porque uma das heresias que estava tentando entrar na igreja de Colossos era para diminuir e relativizar a divindade de Jesus Cristo. E os colossenses, eles começaram, alguns começaram a querer se infiltrar na igreja e trazer um misticismo dentro da igreja, com pretensa humildade, culto a anjos. Então isso precisou ser corrigido logo no início da carta, em relação, vamos apertar o reset aqui, vamos entender de verdade quem é Jesus Cristo, Colossenses. Então, capítulo 1 da carta de Paulo aos Colossenses, do versículo 15 a 20. Ele é, falando sobre Jesus, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Amém? Então, o versículo 15, acompanhe comigo aí. Ele é, falando sobre Jesus, a imagem do Deus invisível. Jesus é a imagem do Deus invisível. Isso nos remete, se você lembrar, lá a carta aos Hebreus, no capítulo 1, no versículo 3, falando sobre o Filho, sobre Jesus, e o escritor de Hebreus diz: o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Então, o que está sendo trazido aqui é sobre a divindade de Cristo, que Ele é a imagem de Cristo. Ele não se parece, Ele não é menor, Ele não é tão elevado quanto... Não, Ele é a imagem de Deus, do Deus Criador. Ele é o resplendor da glória de Deus. Quando Deus decidiu se manifestar visivelmente aos homens, Ele escolheu fazer isso na pessoa de Cristo, que é o próprio Deus. Se a gente for um capítulo para frente aqui de Colossenses, no capítulo 2, versículo 9, pois em Cristo habita corporalmente, toda a plenitude da divindade. Toda a plenitude da divindade corpórea se reflete em Cristo Jesus, porque Ele é o próprio Deus. Ele aponta para um Deus que é invisível.
à luz de João capítulo 1, versículo 18, diz que ninguém jamais viu a Deus. 1 Timóteo 6,6 diz que Deus, Criador, habita em uma luz inacessível. Mas Jesus é a imagem desse Deus invisível, porque nele habita a plenitude corporal da divindade. Colossenses 2,9. Então ele quer partir da premissa que Jesus é o próprio Deus. E ele continua: ele é o primogênito de toda a criação. Deixa eu explicar primeiro o que isso não é. Não está dizendo que Jesus foi o primeiro a ser criado. Isso é muito importante, irmãos. Eu sei que para alguns, como eu disse, vai ser muito básico, mas Jesus, ele não foi criado por ninguém, nem pelo próprio Deus. Jesus, ele é o próprio Deus. E até por isso aqui, ele vai falar que ele é antes de todas as coisas. Ele é o Criador, ele por ninguém foi criado. Então, o que a palavra de Deus está querendo dizer que com Jesus é o primogênito de toda a criação, não é que ele foi o primeiro a ser criado. A gente sabe bem que o filho primogênito, ele tinha direitos, e ele tinha prerrogativas que os outros não tinham. O que a palavra de Deus está falando a respeito de Cristo aqui, que ainda que ele não tenha sido criado, ele é o primogênito, ele tem a primazia, ele tem as prerrogativas que ninguém da humanidade tem, só o próprio Cristo tem. Ele é o primogênito da criação, ainda que ele mesmo não tenha sido criado, ele tem os direitos, a primazia, as prerrogativas que o primogênito teria. Jesus, ele tem a soberania, ele tem a preeminência, ele tem o nome mais elevado. Nós vamos ver aqui em Filipenses capítulo 2. Nem o primeiro homem que foi criado, que foi Adão, tinha as prerrogativas do filho primogênito. Jesus, porque ele é antes de todas as coisas. Veja o versículo 16. Pois nele foram criadas todas as coisas. Em Jesus foram criadas todas as coisas. Não sei se vocês perceberam, né? A gente tem falado aqui no Esforço, quando a gente lê um texto bíblico, das repetições. Vocês perceberam algo que se repete muito nesses 5 versículos que nós lemos? Toda, a palavra toda a criação, todas as coisas e tudo, dos versículos 15 a 20. Olha só, no versículo 16, pois nele foram criadas todas as coisas. Versículo 16, todas as coisas foram criadas para ele, por ele e para ele. 17, ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Pois, versículo 19, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude da divindade. Está dando ênfase à divindade perfeita e à plenitude de Jesus Cristo. E aí, como diz o pastor, o que significa toda? No grego, no hebraico, no que for, é todas as coisas. Todas as coisas. Nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas. No mesmo texto de Hebreus, capítulo 1, versículo 3, que eu recitei agora recentemente, falando que ele é o resplendor, o Filho é o resplendor da glória de Deus, é a imagem exata do seu ser, a expressão exata do seu ser. A parte B do versículo diz, sustentando, falando sobre Jesus, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Jesus, ele sustenta todas as coisas pela sua palavra. Ele não é somente o criador de todas as coisas, como ele é o sustentador e o mantenedor de todas as coisas. E todas as coisas são todas as coisas. Se você está sentado numa cadeira hoje, aqui, e a gente não está caindo no chão, eu consigo ficar em pé aqui, é porque existe uma lei, que é a lei da gravidade. O centro da Terra, a massa, o núcleo da Terra, tem uma massa tão boçal, tão brutal, que está atraindo os nossos corpos e puxando os nossos corpos para o centro. Quem é de exatas aí vai lembrar, ou gostou do ensino médio de Física 1, da engenharia na Física 1. A lei da gravitação universal. Todos os corpos se atraem na proporção das suas massas, vezes a constante universal dividido pela distância ao quadrado. A lei da gravidade é o motivo da gente estar sentado aqui e não cair, desse copo não cair aqui. Da gente não sair voando. Da gente estar atraído para o centro. Agora, quem sustenta a lei da gravidade, quem sustenta todas as grandezas físicas, quem sustenta o universo inteiro é Jesus Cristo. Hebreus 1:3, sustentando o Filho, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. É como se Jesus nesse momento estivesse olhando para a gente entender de uma maneira didática talvez. Respira.
Respira. Respira. Enquanto Ele estiver sustentando a nossa respiração, nós respiramos. A partir do momento que Ele fala, para. Ele sustenta todas as coisas pela sua palavra poderosa. No próprio capítulo 11 de Hebreus, no livro de Hebreus, no capítulo 11, se você abrir lá em Hebreus capítulo 11, versículo 3, nós acabamos lá em casa, nosso devocional, essa semana nós acabamos o livro de Hebreus. E aí eu passei por esse versículo de novo, está lá em Hebreus 11, 3, dizendo que pela fé, nós entendemos, entenda que não é algo irracional, não se trata de pela fé nós entendemos que o universo, o mundo, foi criado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que é visível não foi feito do que é visível, de modo que aquilo que é visível foi feito do que é invisível. Abre lá em Hebreus 11, 3. Pela fé nós entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus. E quem é a palavra de Deus? Como a palavra de Deus encarnou em quem? No próprio Cristo, o próprio Deus se fez carne. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E João, ele continua no capítulo 1 da sua carta, dizendo que o verbo, a palavra, se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, Jesus. Ele não foi criado, Ele é o Criador de todas as coisas. Para não restar dúvidas, todas as coisas nos céus, na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Lembra que eu falei? A gente foi ler aqui no capítulo 2, no finalzinho, capítulo 18. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos. Os filipenses começaram a entrar um misticismo de dar culto a anjos. Nós sabemos que os anjos existem, a palavra fala a respeito deles, mas culto, adoração, é só Jesus, a mais ninguém, a homem nenhum, a mulher nenhuma, a ser humano nenhum, a anjo nenhum, a nenhuma hierarquia celestial, apenas ao Filho de Deus, que criou todas as coisas pela sua palavra poderosa e sustenta todas as coisas, aquele que é a imagem do Deus invisível, aquele que é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste, só Jesus a adoração. Ele criou todas as coisas, a palavra fala nos Colossenses, poderes, autoridades, tronos ou soberanias. Interessante que às vezes a igreja se cultua, não Shalom, a igreja de uma maneira geral se reuniu para cultuar ao Senhor, estamos adorando, Jesus está aqui e tal, e as pessoas estão ali de uma certa forma, ou a pessoa, enfim, morna, e aí quando fala, mas os anjos estão aqui, aí parece, aleluia, aí começa a glorificar, porque falou, irmãos, culto a anjos foi algo tratado lá aos Colossenses, culto é a Jesus, adoração é ao Filho, que criou todas as coisas e sustenta todas as coisas, pela sua palavra poderosa. 17. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é antes de todas as coisas. Eu não ia abrir não, vamos lá, abra lá em Jó capítulo 38. Jó sumiu aqui da minha Bíblia. Jó 38, ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Para mim esse é um dos capítulos mais arrepiantes da Bíblia em relação à Trindade. Versículo 3 de Jó 38, prepare-se como simples homem, vou fazer-lhe perguntas, e você me responderá. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto. Quem marcou os limites das suas dimensões? Talvez você saiba.
E quem estendeu sobre ela a linha de medir? E os seus fundamentos sobre o que foram postos? E quem colocou sua pedra de esquina, enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam? Quem represou o mar, pondo-lhe portas, quando ele irrompeu do ventre materno? Quando o vesti de nuvens e em densas trevas o envolvi, quando fixei os seus limites e lhe coloquei portas e barreiras, quando eu lhe disse, até aqui você pode vir. Além desse ponto, aqui faço parar as suas ondas orgulhosas. Você já deu ordens amanhã, ou mostrou a alvorada ao seu lugar, para que ela apanhasse a terra pelas pontas e sacudisse dela os ímpios? Versículo 16. Você já foi até as nascentes do mar, ou já passeou pelas obscuras profundezas do abismo? As portas da morte lhe foram mostradas? Você viu as portas das densas trevas? Você faz ideia do quão imensas são as áreas da terra? Fale-me se é que você sabe. Como se vai ao lugar onde mora a luz? E onde está a residência das trevas? Poderá você conduzi-las ao lugar que lhes pertence? Conhece o caminho da habitação delas? Talvez você conheça. Talvez, pois você já tinha nascido, você viveu tantos anos. Acaso você entrou nos reservatórios de neve? Já viu os depósitos de Saraiva que eu guardo para os períodos de tribulação, para os dias de guerra e de combate? Qual o caminho por onde se repartem os relâmpagos? Onde é que os ventos orientais são distribuídos sobre a terra? Quem é que abre um canal para a chuva torrencial e um caminho para a tempestade trovejante, para fazer chover na terra em que não vive homem nenhum, no deserto onde não há ninguém, para matar a sede do deserto árido e nele fazer brotar vegetação? Acaso a chuva tem pai? Quem é o pai das gotas de orvalho? De que ventre materno vem o gelo? E quem dá à luz a geada que cai dos céus, quando as águas se tornam duras como pedra e a superfície do abismo se congela? Você pode amarrar as lindas Pleiades, que são as estrelas, pode afrouxar as cordas do Órion, pode fazer surgir no tempo certo as constelações, ou sair a ursa com seus filhotes. Você conhece as leis dos céus? Você pode determinar o domínio de Deus sobre a terra? Você é capaz de levantar a voz até as nuvens e cobrir-se com uma inundação? É você que envia os relâmpagos e eles dizem, aqui estamos. Quem foi que deu sabedoria ao coração, entendimento à mente? Quem é que tem sabedoria para avaliar as nuvens? Quem é capaz de despejar os cântaros de água dos céus? Quando o pó da terra se endurece e os torrões de terra aderem uns aos outros? É você que caça a presa para a leoa e a satisfaz a fome dos leões? Quando se achegam as suas tocas ou ficam à espreita do matagal? Quem dá alimento aos corvos quando os seus filhos clamam a Deus e vagueiam por falta de comida? 39. Você sabe quando as cabras monteses dão à luz? Você está atento quando a corça tem o seu filhote? Acaso você conta os meses até elas darem à luz? Sabe em que época elas têm as suas crias? Elas se achegam, dão luz a seus filhotes, e suas dores se vão. Seus filhotes crescem nos campos e ficam fortes, partem e não voltam mais. Quem pôs em liberdade o jumento selvagem? Quem soltou suas cordas? Eu lhe dei o deserto como lar, o leito seco de lagos salgados como sua morada. Ele se ri da agitação da cidade, não ouve os gritos do tropeiro. Eu não vou continuar aqui não, irmãos. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Sugiro, você anote aí também, depois leia na sua casa. Isaías capítulo 40. Não foi uma explosão caótica e aleatória que formou toda essa perfeição, que é o universo, o ser humano, as leis físicas, a natureza, porque tudo isso revela a glória de Deus. Romanos capítulo 1, porque as coisas criadas revelam a glória de Deus, de modo que tais homens são indesculpáveis. A tribo que está lá no meio da selva, que nunca ninguém foi, nem vai, a natureza revela a glória de Deus, de modo que tais homens são indesculpáveis. Só de olhar a natureza, o firmamento, os céus,
uma flor, uma criança. Isso já revela que há um Deus criador, que não foi o caos que gerou a ordem. Deus, que é antes de todas as coisas. No princípio, a terra era, Gênesis 1:1, no princípio a terra era sem forma e vazia. Deus que é antes do caos, que é antes de todas as coisas. Ele criou todas as coisas. 18. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos. Primogênito dentre os mortos, porque Jesus foi o primeiro a ressuscitar e vencer a morte. Outros antes de Jesus ressuscitaram pelo próprio Jesus, mas todos aqueles que ressuscitaram antes de Jesus ressuscitaram e voltaram a morrer. Lázaro, o filho da viúva lá que Eliseu ressuscita em Reis, o filho da viúva de Naim, que Jesus, quando encontra aquela mulher voltando do enterro do seu filho, todos aqueles que ressuscitaram antes de Cristo voltaram a morrer. Mas Jesus é o primogênito dentre os mortos, porque ele foi o primeiro que ressuscitou que venceu a morte. A ponto do apóstolo Paulo escrever aos Coríntios: onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? Onde está todo homem, até Cristo, foi prisioneiro da morte por causa do pecado que entra no Éden. E todos pecaram em Adão, e a partir de Adão o pecado entra e a morte entra na humanidade. Mas o primeiro a vencer a morte, e só poderia ser ele, o próprio Deus, Jesus Cristo, o verbo que se fez carne. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos. 1 Coríntios 15:20 diz que ele é a primícia dos que dormiram, porque ele foi o primeiro a vencer a morte. E nós vamos vencer a morte por meio de Cristo. Para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele, em Jesus, habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas. Por meio dele, todas as coisas fossem reconciliadas. Por isso que ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não sou uma das opções, eu não sou uma das religiões que levam a Deus, eu não sou o caminho. Eu sou o mediador. Paulo escreve a Timóteo: há um único mediador entre os homens e Deus, Jesus Cristo, o justo. Há um mediador entre os homens e Deus, Jesus Cristo, não há outro. Quando os apóstolos estão fazendo sua defesa diante do Sinédrio, Pedro fala e diz que o nome de Jesus, não há nenhum outro nome pelo qual devamos ser salvos: Jesus Cristo. Ele abriu um novo e vivo caminho. Quando lemos a crucificação, a terra escurece ao meio-dia. Jesus está pendurado no madeiro, a terra escurece. E um dos versículos mais tremendos da palavra, quando diz Jesus expirou e entregou o Espírito, é o versículo seguinte, diz: e o véu se rasgou de cima a baixo. Em Hebreus aponta que um novo e vivo caminho foi aberto por Jesus. E ele, Jesus, é o sumo sacerdote perfeito, de modo que não é mais necessário que ano após ano sejam feitos sacrifícios dos sacerdotes para perdão dos pecados, porque Jesus Cristo adentrou de uma vez por todas o santo lugar e se fez propiciação pelos nossos pecados. E agora nós podemos nos achegar ao trono da graça com confiança, pelo que Jesus fez, e só Ele fez. Por meio dele, reconciliasse todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. A paz. Romanos? Justificados, pois, temos paz com Deus. Agora eu quero que você vá lá em Filipenses capítulo 2. Outra carta da prisão, versículo 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus,
que embora sendo Deus, grave isso, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Versículo 6, que embora sendo Deus, às vezes no português, nas palavras para nós, a gente não tem tanto valor a origem da palavra. Então a gente sabe que o Novo Testamento foi integralmente escrito no grego, e quando Paulo fala sobre Jesus sendo como Deus, embora sendo Deus, sendo, o verbo que ele usa aqui, a palavra que ele usa aqui, é morfê. Tendo essa forma, o ser igual a Deus, a forma, morfê, é uma forma imutável, de mesma essência. Então entenda que para os leitores da época isso fazia um sentido, não é assim, a forma é parecido, talvez seja mais ou menos, não é a forma, a mesma essência, a mesma natureza, é exatamente o mesmo ser, ele tem a mesma, ele é Deus. Mas Jesus não considerou que esse ser igual a Deus era algo a que ele devia se apegar. Por quê? Por amor e misericórdia a nós. Mas ele esvaziou-se a si mesmo. E o esvaziamento de Cristo, dentro da doutrina de Cristo, o esvaziamento de Cristo não significa que ele deixou de ser Deus. O esvaziamento que a palavra de Deus aponta, que Cristo se esvaziou de si, não é que ele deixou de ser divino ou abandonou a divindade. É porque a nossa mente humana é muito complicada de entender como que alguém pode ser, ao mesmo tempo, 100% Deus e 100% homem. Porque no versículo 8 ele diz, e sendo encontrado em forma humana, ele usa de novo a mesma palavra, morfê. Forma, ele também foi 100%, em essência também foi humano. Ou seja, Jesus ele não esteve aqui na terra atuando um papel. Ele foi 100% homem, 100% Deus. Ele se esvaziou de si, mas esse esvaziamento de Cristo não é que ele deixou de ser divino. Ele se esvaziou de prerrogativas e de atributos exclusivos da divindade. Deus, Cristo, Espírito Santo, a Trindade perfeita, tem atributos. Alguns atributos de Deus são exclusivos de Deus. Outros não são exclusivos, são transferíveis. Atributos transferíveis ao homem. Por exemplo, amor é um atributo de Deus, não é? É um atributo transferível. Porque Deus, ele é amor, mas nós também conseguimos ter amor uns para com os outros. Mas a perfeição desse atributo amor só se acha no próprio Deus, não em nós. Misericórdia é um atributo de Deus. Misericórdia, na origem da palavra, misericórdia. Deus dirigiu seu coração à miséria do homem, se compadecer do homem. Misericórdia é um atributo da divindade, mas não é um atributo exclusivo da divindade, porque Deus, quando cria o homem, ele permite que nós também tenhamos esse atributo de misericórdia uns para com os outros. Também não é um atributo exclusivo de Deus. Agora, há atributos que são exclusivos de Deus. Por exemplo, alguém pode citar um atributo que é exclusivo de Deus? Onisciência, onipresença, onipotência. Jesus, quando ele assume a forma humana, ele se esvaziou da prerrogativa da divindade, dos atributos exclusivos da divindade. Jesus não andou aqui onisciente, nem onipotente, nem onipresente. Jesus, ele andou aqui. Ele não era onipresente, eu acho que é o mais fácil de entender, porque ele estava limitado a um corpo. Ele não estava em todos os lugares. Jesus, ele não andou aqui sabendo todas as coisas como Deus. Tanto que a palavra de Deus diz lá em Marcos 9, 21, em Lucas 2, 52, que ele
o menino, Jesus, ele ia crescendo em sabedoria e em graça. Só cresce em sabedoria quem ainda não sabe de todas as coisas. Então essa é a humanidade de Cristo. Mas ele, ainda que não soubesse de todas as coisas, ele movia nos dons porque ele era cheio do Espírito Santo. Atos 10:38 diz que Deus encheu Jesus do Espírito Santo e por isso ele curava e libertava os oprimidos do diabo. Então o poder que Jesus tinha, ele não fez porque ele era o Deus, o próprio Deus, mas ele fez porque ele era cheio do Espírito Santo. Senão haveria uma controvérsia em João 14, quando ele diz que nós faríamos coisas maiores. Se Jesus fez tudo que fez como a onipotência de Deus, seria incoerente, nós não conseguiríamos fazer as mesmas coisas que ele. Ele diz que nós faríamos as mesmas coisas que ele, porque ele andou cheio do Espírito Santo. O poder que fluía de Jesus não era a onipotência de Deus, porque ele se esvaziou disso. Ele era cheio do Espírito Santo, e o poder que vinha a partir da vida dele era pelo mover e o poder do Espírito Santo. A onisciência. Jesus vai curar o filho de um homem lá em Marcos 9. E aí o menino, ele pergunta: desde quando isso sucede? E não foi aquelas perguntas que Jesus às vezes fazia de maneira retórica ou desde quando isso sucede? Ele abriu mão da onisciência da divindade, da onipotência e da onipresença, e se fez homem, se fez humano. E aí em João 17, quando ele faz a oração sacerdotal: Pai, restitui-me contigo, com a glória que eu tinha no início. Aí ele é restituído dos atributos exclusivos da divindade. E ele conseguiu, o único que conseguiu se fazer, o Deus homem, se fez homem, abriu mão dos atributos, das prerrogativas exclusivas da divindade. Passou por isso tudo aqui na terra, mas sem pecado. Em Hebreus 4:15, inclusive, a palavra de Deus diz que Jesus ele foi tentado como um homem. E a gente vê a tentação que ele sofre no deserto. Jesus teve fome, Jesus teve sede, Jesus passou privação de sono, Jesus teve cansaço, Jesus se entristeceu, ele chorou. Mas ele passou por tudo isso sem pecado. Passou por todas as tentações sem ceder a nenhuma delas. Hebreus capítulo 4, versículo 15 diz que porque ele sofreu todo tipo de tentação, ele pode socorrer a todos os que estão sendo tentados. Mas ele sofreu todo tipo de tentação sem pecado. 1 Pedro 2:22 diz que na boca dele não se achou engano algum. Ele não teve pecado. O próprio Deus se esvazia da divindade, desses atributos da divindade, toma forma humana, se pendura no madeiro, a pior morte, foi obediente até a morte, e morte de cruz. A ênfase é na morte de cruz, porque era a pior morte que tinha na época. Além de ser a mais dolorosa e torturante, era uma morte que apontava para a maldição. Maldito é aquele que é pendurado no madeiro. Esse Deus se esvaziou de si mesmo, tomou a forma humana, porque viu que eu e você nunca conseguiríamos nos achegar a Deus. Nunca conseguiríamos ser aceitos por Deus. E agora do 9 em diante, a gente vê a consequência da humilhação e do serviço de Cristo. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Toda língua, todo joelho, no céu e na terra, aqueles que estão vivos quando Jesus voltar, aqueles que estarão mortos e ressuscitarão, todos, toda a humanidade vai se dobrar e vai reconhecer o senhorio de Jesus. Toda língua confessará, todo joelho se dobrará e todo olho verá Jesus Cristo ressurreto. A questão é que a igreja verdadeira de Cristo já está fazendo isso agora. Então, aquele que rejeitou o Senhor de alguma forma, resistiu à graça,
O ímpio vai confessar Jesus. A questão é quando. A igreja já está fazendo isso. Aqueles que entregam a vida a Jesus estão abreviando esse tempo de confessar com a língua que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Agora eu já estou me encaminhando para o final. Queria abrir em Hebreus capítulo 11. Está fresco na cabeça. Sabe por quê, irmãos? Porque nós precisamos entender que Jesus não foi como às vezes a humanidade quer colocar, né? Jesus, o maior psicólogo, Jesus, um mestre, um sábio. Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o próprio Deus. Quando a palavra vai dizer sobre os heróis da fé, veja o versículo 11 de Hebreus 11, versículo 13 de Hebreus 11. Narra sobre os heróis da fé e diz assim no 13: todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Todos esses homens que nós lemos, Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Samuel, os reis que nós lemos as histórias, todos eles só viram, Salomão, todos eles só viram e de longe o saudaram, mas nenhum deles receberam a promessa. A questão é, vamos voltar aqui para dentro, nós. Vamos ler o último versículo de Hebreus, ele fala disso de novo, 39 e 40. Todos esses, falando dos heróis da fé, todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Esse Jesus que nós lemos aqui de manhã, em Colossenses capítulo 1, em Filipenses capítulo 2, que é antes de todas as coisas, que sustenta todas as coisas, que criou todas as coisas, que se esvaziou da sua divindade, aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por causa de mim e de você, foi fiel até a morte, e morte de cruz, a morte mais dolorosa, para abrir um novo e vivo caminho para mim e para você. Esse mesmo Jesus, nós temos acesso. E a questão é, qual é a resposta que nós estamos dando para esse Jesus, que esses heróis da fé de longe viram, de longe o saudaram? No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para mim e para você. Deus havia planejado algo melhor para mim e para você. No próprio livro de Colossenses, no versículo 26 do capítulo 1, Cristo em vós, a esperança da glória. O próprio Deus veio morar dentro de mim e de você. Cristo em vós, a esperança da glória. Queria que você fechasse seus olhos e se colocasse de pé. E meditasse nesses próximos 2 minutos aí. Em relação a isso. O Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, se esvaziou a si mesmo, foi fiel até a pior morte. Suou sangue no Getsemane. Mas contudo, Pai, que não seja a minha, mas a sua vontade. Como diz aquele louvor, Ele pensava em mim, Ele pensava em nós. Foi pago esse alto preço. Quando nós lemos a história desses homens que, como Hebreus 11 diz, foram cerrados no meio,
perseguidos por causa desse Cristo que eles não conheceram. Foram cerrados no meio, a ponto de Hebreus 11 dizer que Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles. Mas diz que eles estavam, muitos deles, como diz em Hebreus 11, tiveram a chance do livramento, mas rejeitaram o livramento, porque estavam buscando uma ressurreição superior. A palavra diz aqui em Hebreus 11 que eles não estavam trabalhando por essa pátria, por essa terra, mas eles estavam trabalhando pela pátria celestial, da qual Deus é o edificador. Fecharam a boca de leões, puseram exércitos em fuga. Mulheres, pela fé, receberam da morte seus maridos. Foram cerrados no meio, perseguidos, de modo que Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles. Mas para nós, a palavra diz, mas para nós aqui hoje, para mim, Tiago, para você, Igor, Vivi, Augusto, Isaías, Pedro, Paulo, João, Deus guardou algo melhor para nós. Que eles viveram isso tudo, sofreram isso tudo e nem o conheceram, e nós que o conhecemos. E nós que já temos uma Bíblia, já temos Ele nos deu a sua palavra. Ele que é a palavra, Ele se deu para nós, não só no madeiro, mas Ele se deu a nós. Ele nos deu a sua palavra, Ele nos deu o seu sangue, Ele nos deu a sua mente. 1 Coríntios 2 diz que nós temos a mente de Cristo. Ele nos deu a sua palavra, Ele nos deu o seu sangue, Ele nos deu a sua mente e Ele nos deu o seu espírito. A esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. Ele veio habitar dentro de nós. Nós temos que responder a isso, irmãos. Nós temos que dar uma resposta a isso. De longe o saudaram, nós já o conhecemos. Nós temos que viver para esse Jesus, que se esvaziou a si mesmo, foi fiel até a morte, morte de cruz. Queria que todos fechassem os olhos nesse momento. Eu sei que o Espírito Santo está fazendo a obra dele no nosso meio, mas eu queria perguntar, se há alguém aqui no nosso meio que diz, eu quero entregar a minha vida a Jesus. E é necessário que a gente faça isso publicamente, à luz da palavra. O próprio Jesus disse que todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do Pai. Em Romanos 10:10 diz que se nós crermos com o coração e confessarmos com nossa boca, seremos salvos. Por isso eu queria abrir o Espírito Santo, queria abrir essa oportunidade. Todos de olhos fechados. É o seu momento com Deus. Se há alguém aqui que diz, eu quero entregar a minha vida para esse Jesus, eu não estou te chamando para uma religião, eu não estou te chamando para agora você dizer, eu sou crente evangélico e para marcha para Jesus, não, estou te chamando para se converter o seu coração, entregar os seus caminhos a esse Jesus que nós lemos agora, que é antes de todas as coisas e que nele tudo subsiste, até a sua própria vida. Mesmo que você não creia, a sua vida está nas mãos dele, porque ele sustenta todas as coisas pela sua palavra poderosa. Se há alguém aqui que quer entregar a vida a Jesus, ou alguém aqui que está desviado do caminho do Senhor, está andando longe, diz, eu quero me aproximar do Senhor de novo, todos de olhos fechados, levante sua mão, eu quero orar com você. Amém. Se esse é você, levante a sua mão. Não deixe para depois o que você pode fazer hoje. E esse convencimento é do Espírito Santo. Eu queria que toda a igreja repetisse essa oração. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti.
Perdoa os meus pecados. Perdoa a minha obstinação. Lava o meu coração com teu sangue. Eu reconheço que o Senhor é suficiente. Eu reconheço que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. E que não há outra forma de eu ir a Deus. Escreve o meu nome no livro da vida e me enche com seu Espírito. Em nome de Jesus. Senhor, nós louvamos o teu nome. Como é bom, Senhor, pararmos para ver quem o Senhor é, o que o Senhor fez por nós. Aviva essa chama no nosso coração. Nos dê temor, Senhor, nos dá prazer pelo Senhor, por te buscar, por orar, por ler a tua palavra, e nos dá uma disposição, Senhor, para viver para ti. Nós queremos responder a isso, Senhor. Nós não somos melhores que Abraão, que Isaac, que Jacó, que mesmo sem te conhecerem, viveram daquela forma. Nós que já te conhecemos, nós queremos dar uma resposta a isso. Firma isso em nossos corações, Deus, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar, amém?